Então, eu gostaria de falar aqui sobre honra. Nesses dias até, nós lemos ali alguns textos no nosso plano de leitura, que evidenciava muito essa questão de honra. E como isso é importante. Nós precisamos honrar ao nosso Deus, né? E assim como Ele nos ensina na sua palavra que nós devemos dar honra a quem honra, pagar tributo a quem tributo, e depois ele continua, a palavra de Deus continua falando ali, que a única coisa que a gente pode dever é o amor, né? E é muito interessante isso, ou seja, o nosso amor nunca é suficiente, a gente precisa amar sempre mais. E o nosso coração também precisa ser sempre grato, e gratidão também está junto com amor, né? Hoje o pastor Aloysio deu uma palavrinha ali, que eu estou dando uma palhinha aqui para vocês, que me tocou muito nisso. Porque quando ele fala ali sobre honrar, dar tributo a quem tributo, dar honra a quem honra, e depois ele fala justamente sobre o amor, ele não fala sobre gratidão, porque gratidão, você não tem que dar o que você deve de gratidão. Gratidão está nesse rol do amor, é impagável. Quando a gente tem gratidão, é impagável. Então, nós temos que ter essa gratidão a Deus. É uma gratidão que não tem fim. É um amor que não pode ter fim. Assim como nós temos que nos amar uns aos outros. Então, é sobre isso que eu queria falar. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nos consagramos a Ti aqui, abrimos o nosso coração. Te dizemos, ó Deus, fala conosco, Pai. Vem aqui nos impactar o nosso coração, que possamos, ó Deus, subir um degrauzinho a mais, Senhor. Ter um compromisso a mais contigo, ó Pai. Então, só quando Tu falas, quando Tu te revelas, ó Deus, é que verdadeiramente somos tocados e nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, com os nossos compromissos de entrega. Então, Senhor, que a Tua filha, que eu possa ser usada por Ti, pela Tua misericórdia, no nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Outro dia, numa outra mensagem, eu estava justamente falando ali sobre Eli, né, de como Eli foi repreendido, lá no livro de 1 Samuel 2, versículo 30, a segunda parte, se o Paulinho colocar ali, da forma como Deus falou com ele, repreendendo, por quê? Porque ele honrou mais aos filhos do que a Deus. Os filhos se tornaram repreensíveis e ele não os repreendeu. E a palavra do Senhor para ele foi muito firme. Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque eu honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Olha que tristeza, né? Muitas vezes, nós temos por certa a nossa vida por conta das promessas de Deus. Mas muitas promessas são condicionais. Porque nosso Deus, Ele conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa vida, Ele sabe da verdade. A gente não pode encobrir a verdade do Senhor. Então, o desejo do Senhor era abençoar aquela família perpetuamente. Mas Ele teve que repreender e Ele teve que punir. Por quê? Porque Eli se tornou repreensível, porque ele deixou de honrar o Senhor e deu preferência a honrar os próprios filhos. Então, eu queria que a gente pensasse sobre honra, né? Lá no livro de Êxodo, nós temos os 10 mandamentos, e logo o primeiro mandamento diz que amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, só a Ele prestarás culto. Então, não há dúvida de que nós temos que ter o Senhor como primeiro em nossas vidas. Ele é o nosso Deus, nós temos que reconhecer a sua soberania,
temos que reconhecer o seu senhorio. Então, eu estou partindo disso, que isso já é lição aprendida por nós. Nós nos entregamos ao Senhor, nós reconhecemos a sua obra na cruz, nós o aceitamos como nosso Salvador e nós estamos ao seu serviço. Então, como é que eu vou honrar o Senhor? De que forma? De uma forma prática. Eu gosto muito de trazer a palavra de Deus sendo aplicada nas nossas vidas. Então, eu separei alguns pontos, como é que eu posso honrar a Deus, né, na minha vida. Tem um versículo lá em 1ª Epístola aos Coríntios 10, versículo 31, diz assim: portanto, se vocês comem ou se vocês bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Então, tudo, a gente tem que viver essa honra diariamente. Tem que ser em todas as coisas. Mas, muitas vezes, a gente se perde. Mas, Luiziana, de uma forma prática. Então, vou colocar aqui o primeiro ponto, agradecimento, que eu já citei, né? Que o agradecimento é algo que não pode terminar. A gratidão, a nossa gratidão a Deus. Mas a gente observar na nossa vida todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Você já parou perto de alguém que o tempo inteiro só reclama? É difícil, né? E aquela pessoa, ela mesmo se enferma, ela mesmo se amargura, né? Ela traz amargura para o coração. Porque, na verdade, se você parar para pensar e você disser, meu Deus, o que está faltando na minha vida? Gente, vamos combinar. A gente tem umas listinhas, não é? Ou uma listona, né? Nós temos coisas que ainda não chegaram, estão no processo. Então, eu preciso olhar para o meu Deus. Estou caminhando para o propósito de Deus na minha vida, e eu preciso reconhecer aqui, na minha realidade, tudo que Deus tem me dado. Né? Tem aquele hino que diz, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por todas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Amém. Te agradeço, Senhor, te agradeço. Então, o que você pode agradecer ao Senhor? Né? Eu queria que a gente abrisse lá na 1ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vamos ver o que o apóstolo falou ali aos Tessalonicenses. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças. Senhor, te dou graças porque acordei, te entrego este dia. Já comece o dia dessa forma, sabe? Por tudo. Peça a Deus um olhar, que Ele abra os teus olhos, para você poder enxergar, para você poder reconhecer a obra de Deus na tua vida, sabe? Em vez de você pontuar as coisas, fui maltratada assim, por esse, por aquele. Não, Senhor, obrigada pelo teu amor. Senhor, eu creio, eu vou profetizar aqui a transformação até de pessoas que a gente, às vezes, recebe um ressentimento, recebe uma palavra dura. Em vez da gente propagar isso, propagar aquilo que não vai edificar. Daqui a pouco a gente chega lá na palavra, né? Vamos olhar o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. E vamos agradecer. Então, quando eu sou uma pessoa agradecida a Deus, eu tenho um coração com gratidão, eu honro a Deus. Eu honro a Deus. Essa é uma forma de eu honrar. Então, quando você pensar em reclamar,
que acenda, né? Que o Espírito Santo acenda uma luzinha aí. Opa! Não, peraí, Senhor, não. Eu não vou reclamar. Deixa eu pensar nesse contexto. O que virá de bom? Virá algo bom, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, tu transformarás essa realidade. Sabe, eu não sei nesse momento como é que eu vou agir, mas eu sei que o Senhor vai me mostrar a solução. Então vamos ter um coração agradecido. Vamos ter essa postura, né? Quando agradecemos e reconhecemos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, nós atribuímos a Deus glórias. Nós o engrandecemos, nós o honramos. Em nome de Jesus. Aleluia, né? Então, vocês se lembram dos 10 leprosos, né? Quando eles foram curados, o que Jesus disse para eles? Para eles se apresentarem ao sacerdote para ser reconhecida a cura deles. E eles foram, mas só um voltou para agradecer. Então, quando esse leproso voltou, ex-leproso voltou para agradecer, ele fez mais do que ele devia, porque a obrigação deles era se apresentar ao sacerdote. Os outros 9 fizeram a obrigação. Então, queridos, nós não vamos fazer só a nossa obrigação, nós vamos fazer mais do que a obrigação. Vamos acordar já com o coração agradecido. Obrigada, Jesus. O Senhor vai nos ensinar, sabe? Nós vamos chegar num nível melhor. Né? Essa semana o Isaac estava com uma virose e eu falei assim, meu amor, vovó vai orar para você ser curada. Aí ele disse, vovó, mas Jesus já me curou. Mas ele lembrou de quando ele esteve no hospital com aquele episódio do tumor, né? Ele falou, não, eu estava no hospital e Jesus me curou. Mas criança é desse jeito, Jesus me curou. Ele sabe que Jesus cura. Então é isso que nós vamos experimentar. Essa inocência de criança, sabe? E vamos ver as coisas que Deus vai fazer na nossa vida. Aleluia. Olha, tem uma outra forma de honrar o Senhor. Colossenses 3,13. Aleluia. Vamos ver? Aleluia. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, como é que a gente honra o Senhor? Perdoando. É uma forma da gente honrar. O Senhor nos perdoou. E quando a gente testifica desse amor de Deus na nossa vida, através do nosso perdão, a gente honra o Senhor. Amém? Então, perdoando, testificamos sobre o perdão do Senhor para nós. Né? E talvez alguém que você perdoar, talvez alguém te diga para você, mas puxa vida, eu imaginei tudo nessa vida, menos que você fosse me perdoar. Aí você vai poder falar, o Senhor me perdoou. Eu não tenho outra opção senão perdoar. Amém? Então, perdoando é uma forma de honrar ao Senhor. Aleluia. Em 1 João 3,16, é tão engraçado, né? Que na epístola de João, na primeira epístola, no 3º capítulo, no versículo 16, olha que coisa linda, como é que ele é paralelo com João 3,16, né? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, você hoje está com 2 versículos decorados. Professor, 2 versículos decorados já hoje. Ó. João 3,16, né? Já é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça. E a primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16, é esse, que nós temos que nos perdoar uns aos outros. Amém? Porque, quer dizer, não. Volta lá para o meu versículo, que eu já estou voltando para o outro. Volta lá para mim. 1 João 3,16.
Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Queridos, nós precisamos ser generosos. Sendo generosos, nós vamos fazer como Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. E nós precisamos dar a nossa vida. Claro que a gente não vai se matar. Mas quando a Suzana, Suzana vai toda sexta-feira, eu acho que é toda sexta e todo sábado, de manhã cedo, para a rua com um grupo, distribuir café e pão, e distribuir o amor de Deus, ora pelas pessoas. Ela está dando dela mesma. Oi? Está se doando. Ela está se doando. Né? Altruísmo, generosidade. Precisamos ser generosos. Quando somos generosos, nós honramos a Deus. Jesus se deu por nós. Quer dizer, quando nós fazemos o que Deus fez para nós, nós estamos testificando da própria obra dele. E nós o honramos. Nós precisamos. E aí a gente pensa, né? Olha que coisa interessante. Logo o versículo seguinte, 1 João 3,17. Logo depois desse versículo, da gente se dar pelo irmão. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não pode. O amor de Deus não pode permanecer num coração que vê o outro perecer e não ajuda. Nós vamos botar uma caixa aqui, aquela caixa do bazar, Helena, para você trazer casaco, cobertores. É a campanha do agasalho para as pessoas que estão passando frio na rua. É o mínimo que a gente vai fazer. Mas se o Senhor tocar você de ir para a rua, procure a Suzana, para você ir fazer esse trabalho junto com ela. Sabe? Eu tenho ido lá nas vovozinhas. Mas esse trabalho de rua me chama. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou ter que dar um jeito. Porque chamado, gente. A gente tem que atender o chamado do Senhor. Então, nós precisamos ser generosos, no nome de Jesus. Vamos abrir também Tiago 3,16? Aleluia. Tiago 3,16. Pois onde há inveja, rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tem uma outra tradução que diz, aonde há egoísmo, rivalidade, egoísmo. Generosidade é o oposto de egoísmo. Sabe? Nós precisamos amar, precisamos ser generosos. Quando a gente se lembra daquela parábola do bom samaritano, a grande lição ali no final daquela parábola é a seguinte... Porque a gente diz amar ao próximo. Eu preciso amar o próximo, eu preciso amar você. É verdade, eu preciso te amar, preciso amar a pessoa que está na rua. Mas ali, o que a parábola ensina é o seguinte, que o próximo ali foi o homem que passou. Foi o homem que passou e que socorreu. Foi o samaritano, né? O samaritano que passou, ele se fez próximo. Por quê? Porque o sacerdote passou e passou de longe, não quis se aproximar do homem que estava caído ali, que tinha sido assaltado, que estava machucado. Enfim, o levita passou de longe, mas o samaritano, ele se aproximou e ele acudiu àquele homem, ele levou até uma estalagem e acudiu com tudo que precisava e ainda falou, se precisar, eu ainda pago mais, se for preciso, para ele ter todo atendimento aqui. Então, ele se aproximou. Então, amados, nós é que temos que ser o próximo. Né? Nós temos que nos sentir desafiados de sermos os próximos de quem precisa. Sabe? Quando nós fazemos isso, nós honramos ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Efésios 4, 25.
Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Gente, sendo honestos, sendo verdadeiros, nós honramos ao Senhor. Sabe, nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos ser religiosos de fachada, né? Somos crentes, somos bons porque somos crentes, mas como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida, a nossa atitude, o nosso pensamento? Será que nós estamos com a cara bonita aqui fora, mas aqui dentro o nosso coração está tramando alguma coisa? O nosso coração está com sentimentos que não agradam a Deus, né? Nós precisamos falar a verdade, mas por isso que eu botei aqui, sendo honestos, porque não é só falar a verdade, é sendo verdadeiros, é vivendo o evangelho verdadeiro a todo momento. E digo mais, falando a verdade em amor. Sabe, a gente às vezes precisa falar alguma coisa porque é por amor. A gente precisa falar alguma coisa para o nosso irmão, para o nosso marido, para a nossa esposa, para o nosso filho, para o nosso irmão na igreja, mas aí você vai com todo amor e você diz: meu irmão, minha irmã, eu quero falar com você, mas com todo cuidado, com todo o amor do Pai. Vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros. Quando nós fazemos dessa forma, nós honramos ao Senhor. Isso é muito importante. Em Provérbios 12, 22, essa palavra é muito sábia. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Quando você pratica a verdade, você honra o Senhor. Quando você é sincero, quando você é honesto, quando você rasga o seu coração diante de Deus e você se mostra. Você chega na igreja, você é a mesma pessoa que você é na sua casa. Você tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que verdadeiramente refletir o amor de Deus. Efésios 4, 29, não deixa de ser uma junção de muita coisa que a gente já viu aqui, né? Mas é muito importante também escolher bem as palavras. Você pode honrar o Senhor com as suas palavras, quando você fala com seus irmãos. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Tem um versículo que diz assim, que falai entre vós com salmos e hinos de louvor. É a cara da Gal, né? É a cara da Gal isso, porque é isso mesmo, a gente precisa ter esse sentimento, ter essa alegria contagiante, falar salmodiando ao Senhor e muitas vezes também abençoando o nosso irmão, levantando o nosso irmão, né? A Bíblia diz assim, como maçãs em salva de prata, assim a palavra dita ao bom tempo, sabe? Então, escolhendo bem as palavras, não só palavras bonitas, palavras edificantes, mas a palavra na hora certa. O homem, lá em Tiago diz, o homem seja tardio para falar e pronto para ouvir, tardio para se irar e pronto para ouvir, né? Então a gente precisa ouvir e a gente precisa falar, sabe? Se você precisar falar, venha falar conosco. Os pastores estão aqui, os nossos diáconos, nossos líderes, são pessoas que amam, pessoas que estão prontas a ouvir. Não fique sozinho, nem sozinha curtindo alguma dificuldade. Venha conversar, venha falar, porque você, com certeza, além de desabafar, você vai ouvir uma palavra que vai trazer graça para a sua vida. Quando nós honramos a Deus com as nossas palavras,
sabe, a graça de Deus flui de nós. É maravilhoso isso. Então, escolhendo bem as palavras, no nome de Jesus. Amém? Precisamos falar com sabedoria. Quando magoamos ou ferimos alguém com nossas palavras, desonramos a Deus. Se a gente colocar dessa forma, a gente vai pensar mais quando falar, não vai? Porque se você pensar que você não está só ofendendo o seu irmão, você está desonrando a Deus. É a mesma coisa quando a gente pensa, Jesus já fez a obra lá na cruz, Ele sofreu por nós, Ele levou tantos açoites por nós, e muitas vezes a gente está fazendo com que Jesus apanhe, porque a gente permanece ali no pecado, permanece intransigente. Quando a gente magoa um irmão, quando a gente ofende o irmão, a gente está desonrando ao Senhor. Então vamos ser cuidadosos. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Gente, tem uma forma que a gente honra a Deus, que é tremenda. Cuidando da família. Essa daí é uma coisa bem... É bem reveladora, né? Porque se a gente não cuida da família, como é que a gente vai cuidar das coisas de Deus? Não tem como, né? Vamos ler lá em 1 Timóteo 5:4. É tão interessante que ele ali nesse trecho ele está falando sobre as viúvas da casa do Senhor. Mas eu queria que a gente visse a continuação. Ele fala assim: mas se alguma viúva, porque ele diz que as viúvas devem ser cuidadas na igreja, né? As verdadeiramente viúvas, elas têm que ter um cuidado especial da igreja. Mas diz ali, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Né? Então, como é importante, a gente precisa cuidar da nossa família. Você, esposa, cuide do seu marido, honre o seu marido. Você, marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. É mais difícil, hein? Não é? Pais, não provoquem vossos filhos a ira. Amem seus filhos, sabe? Filhos, honrem aos seus pais, escutem aos seus pais, né? Outro dia eu vi uma mãe falando assim: pois é, a minha palavra não vale nada. Eu vou dizer para vocês, pais, a sua palavra vale sim, mesmo que seu filho diga que não vale, vocês vão ver. Quando passar o tempo, eles vão dizer para você: mãe, pai, a tua palavra foi de grande valor na minha vida. Então, não deixe de falar, porque eles falam da boca para fora. É aquela história de geração. Vocês viram o podcast sobre comunicação? Quem não viu tem que assistir, que a gente precisa se comunicar, né? Então, como é importante realmente cada um fazer a sua parte. Aqui na Bíblia, né, como o nosso professor, nosso mestre Luca, estava falando hoje na aula, como é importante a gente conhecer a palavra de Deus, como ela nos enriquece, como ela nos dá base sólida para a gente viver. E ali na palavra de Deus, tenho certeza que depois nós vamos estudar lá na frente sobre família e tudo. Tem tantos ensinamentos para a família que a gente precisa viver. Nós precisamos nos apropriar, precisamos viver. A palavra de Deus diz que uma pessoa não pode ser levantado para presbítero, para um cargo, se ele não cuidar da família dele. Ele não pode. Ele precisa cuidar da família. Isso é um requisito fundamental. Então, quando a gente cuida da família, a gente honra a Deus, né? Eu não posso deixar de falar, gente, de mencionar Marcilene. Marcilene também já é uma caminhada juntos de mais de 30 anos, né, Marcilene? Por aí, mais ou menos, né? E a Marcilene sempre cuidando da família. Cuidando.
Deus foi fiel com a Marcilene, Deus honrou. O pai, a avó se converteu, já com alto da idade. O pai se converteu, a mãe se converteu. A irmã Edilene se converteu, né? O Fábio está firme ali. Cada um deles, Deus está fazendo uma obra na vida da Carla. Mas a Marcilene cuida da família. Amém? E Deus tem projetos na vida da Marcilene. E o Senhor vai realizar. Por quê? Porque ela honra a família dela, ela cuida da família dela. E ela honra ao Senhor através disso. E o Senhor honrará aos que o honrarem. Então, são frutos que a gente vê com o passar dos anos. E é maravilhoso. Amém? Aleluia. Cuidando da família, honramos a Deus que a criou e nos instruiu a cuidá-la. Aleluia. Aleluia. Então, voltando lá ao nosso primeiro versículo, né? Tudo que fizerdes, né? Se comerdes, se beberdes, você faça para o Senhor. Tem um outro versículo paralelo, que eu não sei a referência aqui, que diz assim, que tudo que vier às suas mãos para fazer, fazei-o como para Deus, como para o Senhor. Você estará honrando ao Senhor, né? Muitas vezes alguma atribuição difícil, alguma coisa pesada que a gente tem que fazer, e às vezes a gente, ai meu Deus do céu, já tem que limpar essa casa, como dá trabalho limpar essa casa. Não, nós vamos mudar o foco, nós vamos lembrar que nós vamos limpar a casa para Jesus, né? Senhor, que isso aqui seja um momento para te honrar, para te glorificar. Me abençoa aqui, né? Olha, a minha alergia, que o Senhor cura em nome de Jesus. Não vai ter alergia, não vai ter nada de incômodo. Eu vou limpar, a casa vai ficar limpa para a tua honra e glória. Isso, canta louvores. Vai fazer a comidinha, né? O pessoal diz assim, puxa, Luiziana, você cozinha bem. Olha, não sei se eu cozinho bem, mas que eu peço a Jesus para botar o amor dele ali, eu peço, Senhor, com amor, Jesus, me abençoa aqui para fazer essa comidinha com amor. E fica um sabor diferente, fica gostoso, né? E como é bom quando a gente convive com alguém que é grato a Deus, voltando lá ao início, gratidão. Aí tudo se transforma na nossa vida. Deus se manifesta na nossa vida. Amém? Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. E vamos aqui louvar. Amém? Louvar o Senhor. Vamos nos consagrar a Ele, vamos honrá-lo. Sabe? Rebeca, tem que escolher um hino para honrar esse Deus maravilhoso. Vamos engrandecer ao Senhor. Vamos exaltá-lo. Porque é para isso que Ele nos deixou aqui. Para a gente pregar o Evangelho, para a gente adorá-lo. Enquanto isso, a gente vive. Amém? A gente faz as outras coisas, mas o principal é para pregar aqueles que ainda não conhecem. E glorificar o Senhor. E glorificando, a gente está pregando. Exaltando ao Senhor, a gente está pregando. Porque todos serão tocados por esse louvor, por esse agradecimento ao Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé? Ó, Pai. Aleluia, Senhor. Handalaraia siliri handa shiliriaias. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia, que você possa abrir seus lábios e você possa agradecer. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Obrigada, Jesus, pela minha vida. Obrigada, Pai, pelo Teu amor por mim. Obrigada, Senhor. Porque Tu morreste na cruz para me salvar. Tu me deste esperança, Senhor, de viver. Oh, aleluia, obrigada, Senhor. Aleluia, glorifico o Teu nome, Senhor.
Ó Pai, em Teu nome, vem visitar aqui cada coração nesta noite, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Se houver nessa noite, nesse momento, algum coração entristecido, que o Teu Santo Espírito venha com graça e ministre, toque, seca as lágrimas, Senhor. Ó Deus, em Teu nome vem com Tua presença e nos abraça, Senhor. Nos abraça, Jesus, com Teu amor. Nos renova, Senhor. Vem tocar cada coração. Fala com Ele assim: Senhor Jesus, nesta noite, quero renovar minha entrega a Ti. Quero Te honrar, Senhor, com a minha vida, com o meu viver, todos os dias. Ó Jesus, que o Teu Santo Espírito inunde o meu ser e que eu possa Te exaltar incessantemente, no nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Amém, Senhor.